Olá pessoal, eu sou Thaisa Bessa, sou gerontóloga e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre violência contra a pessoa idosa. Você sabia que 1 em cada 6 idosos sofre ou já sofreu algum tipo de violência? Pensando nisso, no vídeo de hoje você vai aprender a identificar os principais tipos de violência, alguns sinais de alerta e também a como agir ao perceber alguma dessas situações. É importante também falarmos o que significa violência. Segundo a Organização Mundial de Saúde, violência é qualquer ação ou omissão cometida uma ou muitas vezes, prejudicando a integridade física, emocional e também o desempenho social da pessoa idosa. Mas antes de falarmos de como identificar os principais sinais de alerta, é importante entendermos os principais tipos de violência. São eles negligência, abandono, violência financeira, violência física e violência psicológica. A violência financeira, o abuso financeiro, consiste basicamente na exploração imprópria ou mesmo ilegal dos bens financeiros e patrimoniais do idoso. Em geral é cometida pela família ou por empresas que se apropriam da sua pensão, da sua aposentadoria, de alguns bens, e isso sem o consentimento do idoso. Já a violência física é a violência mais fácil de se identificar, porque ela ocorre em forma de tapa, de soco, de alguma agressão que ocorre intencionalmente em relação a esse idoso. A violência psicológica ocorre quando o agressor ofende ou subestima o idoso com palavras e atitudes que ferem a sua autoestima. Isso inclui ameaça, humilhação, injúria, chantagem e até mesmo casos de infantilização do idoso. Já a negligência consiste na recusa ou na omissão de cuidados por parte da família, por parte dos serviços públicos e também por parte das instituições. Em geral, ele se manifesta junto com outros tipos de violência ou outros tipos de abuso, principalmente com idosos que têm múltiplas dependências. Agora que você já conhece os principais tipos de violência, é importante entender alguns sinais de alerta. Um sinal de alerta muito claro seriam as lesões físicas. Então, o idoso estiver com alguma lesão física, tentar identificar um pouco mais de onde surgiu esse machucado, essa ferida, ou mesmo foi para o hospital sem entender, caiu como, caiu aonde. É importante a gente questionar esse tipo de coisa. Outro sinal de alerta é a ansiedade ou mesmo a fuga de contato em relação ao cuidador. Então, vamos supor que esse idoso tem um cuidador ou uma pessoa que é responsável pelo cuidado desse idoso. E você repara que sempre que essa pessoa está por perto, o idoso está mais ansioso ou mesmo foge do contato dessa pessoa. Isso também pode ser um sinal de alerta. Outro sinal de alerta é um pouco menos perceptível, mas que também seria um sinal de alerta, seria casos de desnutrição ou mesmo de desidratação sem uma causa aparente. Então, essa pessoa às vezes é internada ou vai para o hospital e não tem como exatamente identificar como surgiu essa desidratação ou essa desnutrição. Ou mesmo uma pessoa que tem uma doença crônica e de um momento para outro começa a ir visitar novamente o médico várias vezes por causa da mesma doença. Pode ser um dos sinais de negligência, por exemplo, que essa pessoa talvez não esteja fazendo um cuidado adequado ou um tratamento adequado por parte do cuidador em relação ao idoso. É importante saber que a violência contra a pessoa idosa é uma violência silenciosa. E essa violência silenciosa é porque, em grande parte das vezes, ela acontece dentro de casa e é cometida por algum familiar. Há uma relação de dependência, tanto desse familiar quanto do idoso, dependência financeira, dependência material, ou mesmo dependência emocional. E por isso essa violência é um pouco mais difícil de ser identificada, um pouco mais difícil de ser denunciada. Quanto à denúncia, é importante primeiro tentar conversar com esse idoso, tentando causar o mínimo de constrangimento possível, e caso esse idoso ainda seja lúcido, de alguma forma que ele não fique ainda mais vulnerável em relação a esse familiar.
É muito difícil, é importante entender que é muito difícil para o idoso fazer essa denúncia, principalmente porque é uma pessoa em quem ele confia muito. Essa agressão acontece por parte de uma pessoa que ele sempre teve uma relação, ou uma pessoa que é realmente de confiança dele. Uma outra opção seria denunciar a partir das autoridades responsáveis. Então, nós temos o Estatuto do Idoso, inclusive para facilitar, a gente deixou o link do Estatuto do Idoso aqui embaixo do vídeo, caso você queira entender um pouco mais sobre violência contra a pessoa idosa e também sobre toda a legislação referente ao idoso. É importante a gente entender um pouco mais dessa legislação também para a gente fazer algum tipo de denúncia, mas de acordo com o Estatuto, a gente pode fazer a denúncia. Primeiro, é uma autoridade policial, em segundo lugar, em algum conselho municipal do idoso também está aberto para receber denúncias em relação à violência da pessoa idosa. Algumas cidades contam com a delegacia do idoso, e é importante também que a gente tenha um canal de denúncia gratuito e também anônimo, que é o Disque 100. O Disque 100 funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, caso você tenha presenciado alguma cena de violência ou saiba de algum idoso que sofre algum tipo de violência, é muito importante denunciar. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você entender um pouquinho mais sobre violência contra a pessoa idosa. E caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, alguma dica, ou mesmo queira compartilhar alguma experiência conosco, deixe um comentário aqui embaixo do nosso vídeo e até o próximo!